Chegou a Karina. Bom dia, Karina. Chegou a Giovana. Bom dia, Giovana. Pedro Henrique chegou. Bom dia, Pedro Henrique. Dez e um, 5 alunos na sala. Guardemos mais um pouquinho. Chegou o Max Dylan. Bom dia, Max. E o Pedro Henrique saiu da reunião. Não aguentou esperar. Mais um minuto só a gente começa. Esperando chegar pessoas. Muito pouca gente. Pedro Henrique voltou. Mas cadê todo mundo? Tem prova de físico-química outra vez? Não. Pedro Henrique não sabe. Gabriela chegou. Bom dia, Gabriela. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo ótimo e com você? Então, tá bom, comigo também. Que bom. Vamos começar a nossa aula, então. Já são 10h05. Então, bom dia a todo mundo. Sejam sempre bem-vindos. De que a gente estava falando na última aula? Geminação, né? Geminação. E a gente viu essas figuras aqui que representavam como isso acontece
em nível de retículo cristalino, né? Que os átomos estão se arranjando todos numa direção, de repente eles começam a se arranjar em outra. Então, aquilo que era um indivíduo, né, um cristal com uma orientação cristalina, passa a ser dois, né, dois cristais, mas eles são relacionados entre si, aqui nesse caso, por um plano de simetria. A gente viu também que às vezes são eixos de simetria, né, que relacionam isso, às vezes centro de simetria. E esses são elementos de simetria que aparecem a mais, elementos que não estavam realmente no retículo do cristal. Que outra representação dizendo a mesma coisa. Aqui também mostrando, né, as ligações, os planos de átomos de um dos indivíduos numa direção e o outro começa a se desenvolver numa outra direção. Aqui também. E a gente pode fazer alguma analogia, né, pensar um pouco, porque para muitos minerais e muitos compostos químicos cristalinos, é mais vantajoso eles crescerem dessa maneira, né, irem alternando as suas direções, isso causa uma maior estabilidade. Existem alguns minerais que invariavelmente a gente vai encontrar cristais geminados, como no caso de albita, né, que é aquele feldspato de, de sódio. E aí a gente pode fazer alguma analogia assim. Por exemplo, se a gente quiser empilhar pastas, né, fazer uma pilha de pastas A a Z e colocá-las todas numa mesma direção, a pilha vai ficar instável, né? Ela vai acabar desabando. A pilha vai ficar muito mais estável se eu fizer uma alternância de pastas, uma dela para um lado, outra para o outro, uma para um lado, uma para o outro. Isso vai dar uma estabilidade muito maior aqui na pilha, assim como mudar as suas direções de cristalização para os cristais também. Às vezes isso é bom para eles, né? Vai causar uma maior estabilidade estrutural. E aí a gente chegou nessa imagem aqui que falava dos tipos de geminados. Tipos de geminados. E aí alguém de vocês vai explicar para a gente, vai ler para a gente a respeito disso. Vamos procurar alguém aqui na lista. Maria Fernanda Mendonça Pereira, a primeira contemplada do dia de hoje. Você poderia ler para a gente esse texto? Posso sim, professor. Dá para ouvir? Dá. Bom, geminados primários desenvolvem-se durante o crescimento cristalino, em consequência de acidentes de nucleação, átomos ou grupos de átomos em sítios incorretos. A maioria das geminações se forma desta maneira. Alguns exemplos: geminação cíclica da aragonita, geminação de Carlsbad, em feldspatos, e cruz de ferro da pirita e geminação polissintética da albita. Muito bem, palmas para essa aluna, que leitura incrível, fantástica que ela fez. Então, aqui fala de geminados, que são aqueles que se formam quando o cristal está se desenvolvendo, que são chamados de primários. Deve ter também os secundários, aqueles que se formam depois que os cristais já estão formados, né? E aqui diz que às vezes isso acontece por acidentes, né? Que os átomos eles ficam em locais diferentes, incorretos, né? Muitas vezes, a maioria das geminações se forma dessa maneira. Aqui tem os exemplos, eu trouxe figuras desses exemplos aqui para a gente ver a seguir. Então, a gente vê que recebe nomes, né? Essas geminações cíclica, Carlsbad, às vezes nomes populares, né? Cruz de ferro. E aí, vamos olhar essas figuras então. Eu trouxe umas imagens de como vocês vão ver isso no microscópio. A partir do ano que vem, se vocês tiverem acesso aqui ao Instituto e aos microscópios, vocês vão ver minerais no microscópio em lâminas delgadas, lâminas que a gente corta em espessura bem pequena, 30 micrômetros, e aí vocês vão ver a luz atravessando os minerais. E, por exemplo, aqui é o plagioclásio, né? Plagioclásio é o nome daquela série que vai de albita até anortita. A gente já viu uns gráficos aqui, né, de estabilidade. E aí, assim que a gente vai ver geminação desse mineral, né, do plagioclásio no microscópio. Aqui a gente tem essas linhas aqui,
que elas vão dizer para a gente que é um indivíduo numa direção, outro noutra, um numa direção, outro noutra. Isso vai se alternando continuamente. Então, aqui é um cristal, aqui outro cristal, e eles estão geminados de duas formas diferentes ainda. Às vezes é complicado, porque a gente tem mais de um tipo de geminação. Também eu trouxe algumas figuras aqui, no mesmo mineral, as duas atuando ao mesmo tempo. Aqui outra imagem, né, mostrando o plagioclásio, né, geminado. Então você vê linhas mais escuras e mais claras. Cada linha dessas daqui é um indivíduo diferente, ou seja, é uma direção cristalográfica diferente que vão se alternando continuamente. Ixi, aqui tem mais sobre tipos de geminação. Alguém mais vai ler isso para a gente? Vamos ver aqui. Pedro Henrique, eu não me lembro se você tem microfone ou não. Pedro Henrique está presente? Não tem microfone. Outra aula você já deve ter falado nisso. Mas vamos ver outra pessoa aqui, outra pessoa aqui. Gabriela Reis, você está aí, Gabriela? Oi, professor. Tô Oi, sim. tudo bem? Lê para nós, por favor. Esse texto Tá bom. enorme, imenso. Geminados de transformação de origem secundária desenvolvem-se em alguns minerais quando estes sofrem rearranjo estrutural, polimórficos, durante o resfriamento com mudança de simetria. Geminados de Dauphine, no quartzo, no quartzo, que se desenvolvem quando o quartzo beta hexagonal de alta temperatura passa para o quartzo alfa trigonal de baixa temperatura, por transformação polimórfica deslocativa, produzindo domínios de quartzo direto alternados com domínios de quartzo esquerdo. Geminação de grade que se desenvolve quando da transformação polimórfica de ordem-desordem do ortoclásio monoclínico para um microclínico, triclínico. Muito bem, vamos aplaudir essa aluna? Quanta coisa, né? Quanta coisa que acontece com isso de geminação. Parece algo bastante complexo, né? Tem uma diversidade bastante grande. A gente tinha falado agora dos geminados primários, né? Que se formam quando o cristal está se desenvolvendo, se formando. Mas, assim como existem os primários, existem também os secundários, né? Que são aqueles de transformação. E aqui explica, dá dois exemplos, né? De como que isso acontece. Aqui são modificações que acontecem quando passa de um estado estrutural para outro estado estrutural, ou seja, rearranjos estruturais, polimórficos, né? Aí muda a simetria. E o primeiro exemplo, a gente já falou do quartzo. Lembra que o quartzo beta de alta temperatura, ele se transforma facilmente no quartzo alfa, que é o de baixa temperatura, que é o único que a gente encontra aqui na temperatura ambiente. Isso daqui diz que é uma transformação polimórfica deslocativa, quer dizer, uma simples modificação da estrutura que vai fazer com que se formem geminados que contêm parte de cristais do quartzo direito e parte do quartzo esquerdo. Olha só o que é isso, né? Vamos voltar um pouco aqui, porque essas figuras eu já pus anteriormente, acho que eu não pus agora, eu pus anteriormente. Vamos achar elas aqui. A gente precisa sempre olhar a figura, que isso é muito mais fácil de entender quando a gente olha as figuras, né? Este não está na outra apresentação, na outra aula. Mas lá depois vocês olhem, porque lá eu coloquei os cristais de quartzo beta e quartzo alfa. Ver se eu coloquei aqui para frente também. Não, aqui eu não coloquei, está só lá para trás. Aqui tem umas figuras, mas não são tão simples quanto aquelas. Depois vocês olhem na apresentação anterior, que tem lá os cristais de quartzo, tem quartzo beta e quartzo alfa. E aí, numa das figuras que eu coloquei lá de quartzo alfa, é um quartzo alfa que se formou, não se formou diretamente a baixa temperatura, mas ele se formou originalmente a alta temperatura, como quartzo beta, era hexagonal. Aí depois, na hora que ele se transformou em quartzo alfa,
Aí ficaram associações de duas orientações. A gente já falou que o quartzo alfa, às vezes ele pertence a esse grupo espacial, P3221, às vezes é esse aqui, ó, P3121. Esses daqui, ó, 32 e 31, são eixos helicoidais. Também a gente precisaria olhar aquelas figuras antigas lá, relembrar elas, o que faz um e o que faz outro. Mas esses dois eixos helicoidais, eles são como espelhos um do outro. Um deles desloca, é como se deslocasse os átomos no sentido horário e outro no sentido anti-horário. E aí, quando a gente vê as duas estruturas, uma delas é o espelho da outra. E é o que acontece quando o quartzo beta se transforma em alfa. Às vezes ficam domínios de quartzo desse daqui, eles chamam de direito e de esquerdo, né? Um dos dois, eu não sei qual dos dois, mas é chamado de quartzo direito e outro é quartzo esquerdo. E aí no cristal ficam domínios dos dois. E aí quando você olha ele, eu coloquei lá uma figura onde você vê que está em cinza escuro e cinza clara, eu acho, onde você vê esses dois domínios que foram formados por transformação polimórfica. Então são geminados de transformação. Eles não formaram originalmente no cristal, mas eles se formaram depois. Já existia lá o quartzo beta, ele se transformou em alfa. Quando ele se transformou em alfa, ele não se transformou exatamente nesse, nem nesse daqui, mas numa mistura dos dois, uma associação dos dois. E aí você observa isso olhando os cristais, certo? Você tem domínio de um dos tipos e domínio de um dos outros tipos. Esse daqui é um dos tipos de geminado de transformação, ou seja, geminado secundário. Outro deles é esse geminado em grade, quando você transforma ortoclásio em microclínio. Também eu já trouxe uma imagem mostrando como que é o ortoclásio, o microclínio e a sanidina, que eles têm pequena diferença de um para o outro, que é a posição do alumínio com relação ao silício. Então, num deles você tem o alumínio todo organizado numa posição, e no outro você tem organizado em duas posições diferentes. Daí, isso causa, quando você transforma um no outro, um tipo de geminação que vai deixar o cristal dessa maneira, ó, tá vendo? Como se fosse um xadrez. E aqui tem explicado, aqui tem combinação de duas geminações. Olha que complicado que às vezes fica. E é muito comum a gente achar isso numa lâmina petrográfica, quando a gente está olhando no microscópio. Aqui está a escala, 0,1 milímetro, é bem pequeno, né? A olho nu você não enxerga isso, só no microscópio. Aí diz aqui, ó, geminações combinadas de feldspato potássico. Lei da albita e lei do periclínio, olha só. Você tem nomes para esse tipo de geminação. Lei da albita, aquilo que acontece com a albita, que é a geminação polissintética, e lei do periclínio, que também é polissintética, que diz, ó, ambas polissintéticas de transformação, quando o ortoclásio monoclínico é substituído por microclínio, que é triclínico, produzindo o padrão em tartan. Isso aqui chama tartan, né? Esse xadrez aqui, também chamado de geminação xadrez. Tartan é o nome daquela saia que os escoceses usam, e aí eles usam esse padrão, né? Na hora de fazer o tecido, em homenagem a esse tipo de geminação que ocorre nos feldspatos, certo? Então, vejam como a mineralogia se relaciona com a moda, né? Só por acaso, né? Que lá eles têm os tecidos que têm desenhos do tipo desse que a gente vai observar em feldspato. Então, às vezes, a gente tem combinações de dois tipos de geminação que a gente tem muita coisa para falar a respeito deles, né? Como que uma se formou, outra se formou. E eu trouxe aqui outro tipo de geminação. Olha só, esse daqui era de transformação, que você tem alta temperatura, você passa para baixo, então você transforma um polimorfo em outro. Mas tem outro tipo de geminação, que são os de deformação. Ó, também são de origem secundária e resultam de deslizamentos em pequena escala no retículo dos minerais em consequência da atuação de esforços mecânicos. Por exemplo, o metamorfismo, né? Metamorfismo pode causar coisas assim, geminados de
de deformação. Aqui diz também, ó, são muito comuns no retículo de metais e ligas metálicas, onde são estudados em detalhe pela sua importância para a resistência mecânica desses materiais. Isso é muito comum de acontecer nos metais, né? Que metais eles são fáceis de amassar, né? Você pressiona, você modifica eles e modifica também as estruturas cristalinas, né? Você causa geminação só de você pressionar os metais, e aí isso é importante tecnologicamente. Pessoas da engenharia metalúrgica, por exemplo, aqui da Poli, elas estudam coisas assim, tipos de geminação que se formam em materiais metálicos, metais e ligas entre metais. Aqui tem aqui, ó. Dentre os exemplos geológicos, o mais comum é a geminação polissintética observada na calcita. Olha só, calcita, o que é calcita mesmo, vocês sabem? O que é a calcita? Calcita é carbonato de cálcio, né? Aquele mineral que aparece no calcário, que aparece no mármore, é o principal mineral do calcário e do mármore. E ela apresenta esse tipo de geminação que é polissintética, ou seja, muitos cristais um do lado do outro. Nossa, quanto texto! Vamos achar mais alguém para ler aqui. Vamos achar alguém aqui. Max Dylan Tromer Faria, você está aí? Oi, prof, tô. Tudo bem? Sim, tudo ótimo. Deixa eu ler para nós, você. então, por favor. Classificação morfológica. Os conjuntos de geminados são caracterizados através de uma lei de geminação, que descreve o tipo e a disposição do elemento de simetria, plano, eixo, centro, envolvido. Geminados simples são constituídos por dois indivíduos. Geminados de contato, quando apresentam um plano de composição bem definido separando os indivíduos. Geminados de penetração, quando os indivíduos se interpenetram como que ocupando o mesmo espaço. Neste caso, a lei de geminação é geralmente definida por um eixo. Muito bem, palmas para esse aluno. Então, são nomes que são usados, olha, são leis de geminação, né? E aqui diz geminado simples, né? Simplesmente dois indivíduos. A gente vai ver que muitas vezes são vários indivíduos, né? Já vimos alguns, né? Polissintético, por exemplo, da albita. Geminado de contato é quando você tem um indivíduo, um plano, aí tem o outro indivíduo. Eles estão bem separados um do outro. Mas tem os de penetração, também eu trouxe figuras. Então, é como fosse um cubo dentro do outro, os cristais de feldspato também, mas é mais fácil da gente ver como são esses geminados olhando figuras, definida por um eixo. Isso a gente já falou também, né? Vamos ver as figuras a seguir. Olha aqui, de contato. Simplesmente você tem um indivíduo, outro indivíduo. Aqui também é visto no microscópio polarizador, né? Microscópio óptico comum. E aí você vê um indivíduo, outro indivíduo, o cristal inteiro, como se fosse aquelas duas casas geminadas da figura que eu trouxe, né? Tem um e tem outro. É um geminado simples de contato. É um piroxênio, né? Piroxênio também é um mineral, um silicato, né? Silicato comum em rochas ígneas, como basalto, gabbro. E aí, olha aqui, geminação simples de contato do quartzo. Então, ó, tem um indivíduo, outro indivíduo do lado, né? Esses geminados, eles ganham nomes, né? Nomes, aqui tem o geminado do Brasil, geminado Dauphiné, que a gente viu agora há pouco. Aqui tem esse geminado desse tipo, né? Que é a lei do Japão, chamado lei do Japão. E aqui tem o plano, a forma cristalina, aqui ficou pequeno de ver, né? 1, menos 2, 2. Olha, a gente pode relembrar, né, o que quer dizer isso daqui, mas são aquelas orientações que dizem respeito ao 1, A2, A3 e o C, né, o mineral trigonal, quartzo alfa, baixa temperatura. A gente pode relembrar também, né, que para a gente saber se esse símbolo está certo, a gente soma os 3 primeiros dígitos, aí tem que dar 0, né? 1 mais 1 menos 2, está 0 mesmo, está certo, né? Todos esses, olha, 0, 0, 0, 1, né?
3 primeiros você soma dá 0. Aqui também, igual daquele ali. Então... isso daqui, ó, interpenetração. A gente já tinha visto um feldspato desse tipo, né? Até a gente falou que isso daqui não acontece, por exemplo, em casas, né? Você não vai ter uma casa interpenetrada em outra, e nem uma casa do lado de cima e outra do lado de baixo. Então, essa aqui é uma geminação simples, porque são 2 indivíduos só, mas eles estão interpenetrados, né? Essa aqui é a lei de Karlsbad, que a gente falou agora há pouco. E aí, então, são 2 indivíduos interpenetrados, e aqui o que acontece é como se você tivesse um eixo aqui no meio, né? Um eixo 2, esse eixo 2, ele está fazendo com que esse indivíduo fique girado de 180 graus com relação ao outro. Aqui é uma foto real, olha aqui, não tem escala, né? Mas às vezes formam-se cristais grandes de feldspato potássico dessa maneira, com esse tipo de geminação. Você vê os 2 indivíduos, eles estão interpenetrados, e aí você imagina, então, aqui um eixo de ordem 2, né, que não existia antes no cristal, mas é um eixo do geminado que está fazendo com que os 2 indivíduos se relacionem. Aqui esse daqui é uma geminação também simples, né, porque são 2 indivíduos, e interpenetrada, porque você tem um indivíduo aqui, outro indivíduo dessa maneira. É que eles estão girados de 180 graus, de 90 graus um do outro, né? 2 indivíduos, e aqui não, aqui o ângulo já é diferente. Esse daqui é estaurolita. Estaurolita é um silicato, também um aluminosilicato, muito comum em rochas metamórficas. Ele quer dizer um grau de metamorfismo, né? Tem uma temperatura, pressão de formação, que vai dizer quando que aquela rocha, sob que condições aquela rocha foi formada. E aí, aqui são os desenhos, aqui são os cristais reais. Olha, este corresponde a esse daqui, ó. Um cristal aqui, outro cristal aqui. E aqui, ó, esse daqui corresponde a esse daqui. Então, são geminados simples, interpenetrados e comuns na estaurolita. Essa estaurolita também tem outros tipos de geminação. Aqui outro cristal daqueles, né? São muito fotogênicos. Olha aqui vários cristais. Na natureza a gente vai encontrar com muita frequência esse tipo de geminação na estaurolita. Eu não trouxe aqui, mas às vezes o que acontece é de terem 3 indivíduos. Você tem um assim, outro assim e outro assim, ó, nesse outro sentido aqui, ó. Tá? Então, várias possibilidades desse tipo de geminação da estaurolita, que é chamado como Cruz de Santo André ou Cruz de Malta. Esses são nomes populares que são dados para esse tipo de geminação. Aí, esse é um outro tipo de penetração que acontece em cristais cúbicos, como a pirita. Olha, aqui tem 3 indivíduos, né? Aqui na figura estão 2, aqui também 2 indivíduos, e aqui estão 3. Então, veja o que acontece, né? De que maneira que pode acontecer a geminação nos cristais. Aqui também, outros... aqui é aquele mesmo que a gente já viu naquela hora. Eu me esqueci de falar uma coisa para vocês. Aqui eu preciso falar para vocês a respeito dos planos de clivagem do feldspato, né? Porque aqui a gente está vendo os cristais inteiros, mas a gente vai olhar isso no microscópio. Quando a gente olhar no microscópio, a gente vai ver, como no microscópio a gente faz uma lâmina, né? A gente vai ver só um plano, não vai ver em 3D. A gente vai ver só 2 indivíduos, um lado e outro do indivíduo. Outras vezes a gente vai olhar também numa amostra de rocha. Numa amostra de rocha, você também vai ver lá uma superfície de quebra, você também não vai ver o cristal inteiro assim. Mas você olha para aquele cristal que você está vendo, ou na sua rocha, né? Na sua rocha, e você vai ver que metade dele, você vai ver uma divisão entre 2, né? Uma parte, outra parte, e muitas vezes você vai ver que um dos lados apresenta um brilho muito intenso e outro apresenta um brilho mais fosco.
Por que acontece isso? Porque um dos lados é um plano de clivagem e outro lado não é um plano de clivagem. Por quê? Porque o feldspato ele não tem 3 direções de clivagem, ele tem 2 direções boas de clivagem. E os planos de clivagem, eles apresentam um brilho diferente, né? Eles são planos mais bem definidos, mais contínuos, né? Mais contínuos, e eles apresentam um brilho mais intenso. Então você vai ver um plano que brilha bastante e outro plano que não brilha tanto quanto esse daqui. E aí você então percebe, esse é um geminado, um dos cristais está girado com relação ao outro, então um deles está apresentando uma direção, que é de clivagem, e outro apresentando uma direção que não é de clivagem. Então isso é muito comum da gente ver, pena que vocês não estão aqui, né? Na hora que você pega uma amostra de granito, por exemplo, e aí ele tem feldspatos de tamanho grande, feldspato potássico de tamanho grande, você olha para ele e você fala, olha, ele está dividido no meio, metade brilha, metade não brilha. Então, esse é o caso do geminado, e ele está girado dessa maneira por um eixo 2, que está aqui. Então, aqui a gente está falando desses cristais, né? Aqui são 2 octaedros interpenetrados. Isso daqui vai acontecer muito com magnetita, espinélio, outros minerais cúbicos que formam o octaedro. E aí você vê um pedaço no octaedro e outro pedaço de octaedro. O resto está faltando. E aqui no meio você tem um plano, né, relacionando os dois pedaços do cristal. Agora vamos falar de geminado múltiplo. Quem vai falar para a gente sobre geminados múltiplos? Vamos ver, procurar na nossa lista. Temos poucos alunos, 11 alunos só. Vamos ver quem não foi chamado no dia de hoje. Camila Sayuri Kinoshita? Oi, professor. Tudo bem? Você sabe que tem um mineral que chama quinoshitalita? Quinoshitalita. Não sabia. Tem Depois eu um vou dar outro uma que é procurada. oxiquinoshitalita. Oxiquinoshitalita foi descrito aqui no Brasil. Onde foi? Foi em Fernando de Noronha, na ilha de Fernando de Noronha, oxiquinoshitalita. Mas lê pra gente, esse texto, por favor. Claro. Geminados múltiplos constituem conjunto de 3 ou mais indivíduos que seguem a mesma lei de geminação. Geminados polissintéticos. As sucessivas superfícies de composição são paralelas, resultando em fileiras infinitas de lamelas de geminação. Exemplos: lei da albita, nos feldspatos triclínicos, e geminação polissintética da calcita. Geminados cíclicos, quando as superfícies de composição entre lamelas, indivíduos, não são paralelas, resultam padrões circulares ou anelares. Exemplo, geminação de aragonita. Geminação em cotovelo do rutilo e cassiterita. Muito bem, palmas para essa aluna. Vejam que interessante é isso, né? Geminados múltiplos, não são só 2 indivíduos, né? São mais de 2 indivíduos. A gente já viu umas figuras, né, mostrando os polissintéticos da albita, né? Que é um feldspato triclínico, e geminação polissintética da calcita também, já vimos alguma figura por aí. Vamos procurar se eu coloquei aqui na frente ou depois. Está aqui, geminação múltipla polissintética da albita, um indivíduo para um lado, outro para o outro, um indivíduo para um lado, outro para o outro. Como se fosse aquelas casas geminadas, né, que é uma infinidade, uma grudada no outro, e aqui não tem limite, né, isso daqui pode formar quantos forem. Às vezes a gente vê macroscopicamente, veja essas linhas todas que estão aqui, são linhas de geminação, isso daqui é a albita, né, feldspato sódico, e essas linhas aqui, cada linha dessa é limite entre 2 indivíduos. Então, veja quantos e quantos e quantos, né? Infinitos cristais vão se formando, um virado para um lado, outro para o outro, um para um lado, um para o outro. Né? Isso daqui causa uma maior estabilidade no mineral. Aí, bom, então essa é da albita, né? Que falava lá. Da calcita, vamos ver se eu tenho aqui a imagem da calcita. Calcita eu não tenho aqui, mas tem mais para trás aqui.
Vamos achar a calcita para ver, mas é muito parecida, né? Você olha na lâmina e você vê... Aqui, ó. Aqui é calcita. E olha como que ficam os cristais. Aqui também são geminados, né? Um do lado do outro, um do lado do outro, um do lado do outro. Tá? Às vezes você olha em determinados planos, né? Porque daqui é uma lâmina de rocha. A rocha foi cortada e alguns cristais ficam numa direção, outros ficam noutra direção diferente. E alguns você olha, você vê duas linhas de geminação diferentes. Então é muito interessante isso, a geminação da calcita, que é um mineral muito comum, do plagioclásio, e se tivesse aula real, a gente tem minerais para mostrar, né, de verdade, aí seria muito mais legal. Então, vimos aqui, né, da albita e da calcita, esses daqui são infinitos, né, fileiras infinitas de lamelas de geminação, mas tem também os cíclicos. Aí, existe um ângulo entre eles, e aí você vai formar ciclos de cristais. Aqui tem aragonita, eu trouxe fotos do rutílio e da cassiterita, também temos fotos aqui. Aqui da aragonita. Aragonita, o que é aragonita? Vocês conhecem esse mineral? Não, vocês ainda não andaram estudando mineralogia, né? Mas a aragonita é um polimorfo da calcita. Tem a mesma fórmula, mas cristaliza diferente, numa outra estrutura, né? E aí, os cristais de aragonita, muitas vezes, vão formar coisas desse tipo. Você olha para ele e fala, olha, um cristal hexagonal de aragonita, que interessante. Aí você começa a olhar mais de perto, né? Você olhando mais de perto, aqui, você iria ver que aqui não é uma face contínua, né? Não é um único plano, mas tem um plano para cá e outro plano para cá. E aqui tem um ângulo, né? Um ângulo, uma reentrância, né? E aí você percebe, não são dois planos. Aí você começa a olhar melhor, você vê que isso daqui não é um indivíduo, um cristal, mas é um conjunto de três cristais, né, formando um geminado cíclico. Então tem um indivíduo, outro e outro. Aí, vamos ver se eu tenho figuras aqui. Aqui também, né, vários cristais de aragonita, ainda tem outro tipo, outra lei de geminação aqui, com outros cristais aqui interpenetrados. Aqui essa figura aqui que eu tinha que trazer. Aqui mostrando, então, orientações diferentes, né? O eixo A, o eixo B do cristal, que estão numa direção, nesses outros aqui estão em outra direção, e aí que era um indivíduo, outro indivíduo, outro indivíduo. Então, eles formam como um círculo, né? Por isso são geminados cíclicos. E aí, só o que acontece é o seguinte, esse ciclo aqui ele não se fecha perfeitamente. Então, dois dos indivíduos podem ficar embrincados dessa maneira aqui, ó. Um deles infiltrado no outro. Então, isso daqui é o que acontece comumente nesse mineral aragonita, um tipo de geminação que é chamado geminado cíclico e que envolve não dois, mas sim três indivíduos. E aqui já não é infinito, né? Não dá para formar mais do que três indivíduos. Então, esse é outro tipo de geminação. Aqui já mostramos da albita. Aqui, como você vê no microscópio comum. E aqui, vários tipos de feldspato. Feldspato é um nome coletivo, né? Um nome de grupo de minerais que envolve espécies principalmente de potássio, cálcio e sódio. Esse grupo é o grupo de minerais mais comum que tem, se a gente considerar esses três, né? Eles vão ser mais abundantes que o quartzo, se você considerar independentemente, não. Né? Aí o quartzo vai ser o mineral mais comum que existe nas rochas da crosta. E aí, então, por isso, eles são muito estudados, eles vão aparecer muito em rochas e eles vão ser identificados em microscópio petrográfico. E aí, muitas vezes, eles são identificados pelo seu padrão de geminação, Aí, eu não trouxe a legenda, né? Mas aqui é aquele que a gente já conhece, né? Da albita,
onde você tem um do lado do outro, um do lado do outro, unidos por um plano, que é o plano 010 aqui no caso. Aqui você tem um eixo, ó, uma direção que está fazendo os cristais se virarem. Pena que eu não trouxe a legenda. Fazendo com que um gire com relação ao outro. Aqui também, ó, tá vendo? Aqui você tem um eixo aqui fazendo com que gire dessa maneira o cristal. Então vão acontecer vários fatos, gerando então diferentes tipos de geminados em cristais. Esse daqui mais comum nos plagioclásios, esse daqui mais comum nos feldspatos potássicos, mas não é só isso que acontece, né? Acontece várias outras coisas, gerando geminados bem mais complexos, mas que vocês vão aprender no ano que vem com o microscópio, né? Que você vai ver isso no microscópio, ok? Aqui, olha, geminações combinadas de plagioclásio. Eu já pus uma figura dessas, né? Mas aqui está marcado quem que são cada coisa. Bom, vamos ler de novo. Geminação combinada em plagioclásio. Peidalbita e periclínio, ambas são polissintéticas, e a carbade, que é simples. Veja, então tem 3 tipos de geminação num só mineral. Todas primárias, ou seja, desenvolveram-se concomitantemente à cristalização ígnea do mineral. Então a rocha estava lá se cristalizando, né, o mineral se formando, aí se formaram, aí ele desenvolveu essas geminações. Então, essas linhas que estão aqui, ó, tá vendo umas linhas fracas aqui, ó? Essas linhas, todas paralelas, elas são desse tipo de geminação que é a lei do periclínio. E aí, superimposta está essa linha aqui, que é a lei da albita. E além disso, aqui tem a lei de Carlsbad. A lei de Carlsbad faz com que um indivíduo, com que um cristal seja, na verdade, uma associação de 2 indivíduos geminados. Então, esse daqui que está mais preto é um, esse que está mais branco é outro. Que nem nesse caso aqui, ó, né? Um indivíduo, outro indivíduo. Então, aqui, ao mesmo tempo, tem aqui o geminado de Carlsbad, que é simples, um indivíduo, outro indivíduo, e 2 tipos de geminação múltipla, um causando esses indivíduos todos paralelos aqui, e outra causando esses indivíduos que estão nessa orientação aqui. Então, veja, num único cristal você tem uma associação de 3 tipos de geminação, certo? Aí, aqui, geminação simples de contato. Isso acontece na gipsita. Gipsita, vocês sabem o que é gipsita? Gipsita é sulfato de cálcio hidratado. É a partir desse mineral que se faz esse gesso, né, que se usa em construção. E aí os cristais de gipsita, em geral, eles são geminados simples. Geminado simples quer dizer 2 indivíduos apenas, aqui tem um, aqui tem outro. Um deles tem uma orientação, outro deles tem outra orientação. Aí, isso aqui é o nome comum que é dado para isso, que é cauda de andorinha, né? Que parece aqui uma cauda de andorinha, aquele passarinho. E vai ter posto uma foto aqui, né? De uma andorinha. Ano que vem eu faço isso. E aí que diz que o cristal único é monoclínico, e aí quando você gemina ele, dá ideia que seja ortorrômbico, por causa da simetria extra que você gera, né, com elementos de simetria adicionais. Aí, outra vez, né, mostrando, aqui está mostrando o cristal de verdade, vejam como ele fica, ó, 2 indivíduos, né, formando um geminado, e aqui no meio tem o plano que separa um do outro geminado. Aqui é geminados em cotovelo, olha só, são chamados de joelho, às vezes cotovelo, e acontece muito nesses 2 minerais, rutilo é óxido de titânio, casterita é óxido de estanho, olha que tem o geminado dessa lei, né, que chama lei do espinélio. Por quê? Porque acontece também num outro mineral que chama espinélio. Mas aqui está o rutilo, tá? E aqui é o espinélio, olha aqui, ó, espinélio. Aqui,
Olha, aqui está mostrando que às vezes ficam três indivíduos, um, outro e outro. Aqui são 2 indivíduos só. E aí, aqui está mostrando que esse geminado é muito famoso, ele já apareceu na capa de um livro aqui, um livro que foi lançado recentemente aqui no Instituto. E então a geminação é chamada de cotovelo, às vezes é chamada de joelho também, né? Porque aqui simula uma pessoa, né, dobrando as pernas, aqui seria o joelho, ou dobrando o braço, né, esse seria o cotovelo. Então são nomes populares que são dados para geminados. Então vamos olhar mais alguns exemplos aqui, ó. Aqui é a pirita outra vez. Pirita outra vez, isso aqui é chamado de cruz de ferro, uma interpenetração também, você vê como um indivíduo dentro do outro, né, um saindo do outro. Esse tipo de geminação não acontece com casas, né? Você não tem casas interpenetradas, né? Uma dentro da outra, 2 famílias, uma família morando aqui, outra morando aqui, aí elas se interrelacionam lá no meio. Isso não acontece. Então, a pirita, que é sulfeto de ferro, tá? Aqui está a fonte de onde foi tirada essa figura. Vocês vão achar infinitas figuras de geminados na internet. Aqui é outra geminação cíclica muito comum, que é desse mineral crisoberílio. Crisoberílio é um mineral que foi descrito pela primeira vez aqui no Brasil, foi o primeiro mineral a ser descoberto aqui no Brasil em 1792, né? Aí, tempo da Revolução Francesa. Olha, um óxido de alumínio e berílio. E olha como ele costuma formar geminados, né? Geminado cíclico, mas aqui são de 3 indivíduos, né? 3, mais do que isso, né? São como 6 indivíduos, tem como fosse um eixo 6 aqui no meio, eixo de ordem 6. Então, vocês vejam como que acontece, né? Um indivíduo aqui, outro aqui, né? 6 indivíduos formando um círculo, né? Então, por isso é chamado de geminado cíclico. Ah, eu trouxe, tá aqui, ó, que eu pus fora de ordem, vocês me perdoem, por favor. Aqui é aquele geminado que a gente falou bastante tempo atrás, vamos voltar lá para ver o que a gente falou do geminado de quartzo, né? Eu me enganei na hora de pôr as figuras, eu coloquei no lugar errado. Está falando do quartzo. Aqui, ó, geminado de Dauphiné no quartzo. Se desenvolve quando o quartzo beta é um geminado de transformação, né? Quartzo beta é hexagonal de alta temperatura. Aqui um eixo 6, né? Então, hexagonal. Passa para o quartzo alfa. Deixa eu ver uma pergunta que está aqui. Professora, a pirita só tem geminação simples interpenetrada ou pode ter mistura de outros tipos? Olha, você sabe que eu não sei responder isso? Você sabe que precisa olhar na internet. A simples é muito comum de ver, eu tenho os indivíduos até aqui na minha sala, mas eu não sei, deve ter outros tipos, mas eu não sei responder. Porque cada mineral tem os seus tipos de geminado, né, a sua geminação, e aí a gente não sabe tudo de tudo, precisa pesquisar na internet. Olha naquele site que eu passei para vocês, mindat.org, e aí lá você vai achar. Deve ter outros tipos de geminação simples, mas eu não... Outros tipos de geminação também, além da simples, interpenetrada. Mas olha lá para mim, por favor, que eu não sei responder. Desculpa, viu? Aí aqui tem o do Dauphiné, né, do quartzo, que a gente estava vendo, que quando ele passa de alta temperatura para baixa temperatura, às vezes não se forma só um desses 2 tipos, né? Que eles são o quartzo direito e o quartzo esquerdo, um com eixo 3,2, outro com eixo 3,1. E aí eu queria mostrar a figura aquela hora, mas eu coloquei na sequência errada, né? Ah, sequência errada. Essa era a figura que eu queria mostrar para vocês. Você olha para o cristal, essas manchas que estão aqui dentro são causadas por você ter orientações cristalográficas diferentes. Ou seja, aquele quartzo alfa com eixo 3,1 e outro com quartzo alfa com eixo 3,2. E aqui você vendo num microscópio, né, como que acontece isso. Você tem manchas, né? Uma delas, se você for
olhar, tem aquele eixo 3,1 e outro tem o eixo 3,2. Então, isso que acontece é chamado de lei de Dauphiné. Ok? Que chama deslocativa nessa transformação, porque uma simples mudança dentro da estrutura, você faz com que o eixo 6 que estava presente acabe se transformando num eixo 3. Então, é uma transformação muito fácil. O quartzo beta se transforma imediatamente para quartzo alfa quando você chega naquela temperatura. Aí, outros padrões de intercrescimento, quem vai explicar isso para a gente? Vamos achar alguém aqui que vai explicar isso para a gente. Eduardo Shinsu Ikehara, você está presente? Opa, tô sim. Oi, tudo bem? Lê para nós, por favor. Beleza. Outros padrões de intercrescimento. Aleatório entre indivíduos da mesma espécie, monominerálico. A orientação dos diferentes indivíduos não tem relação com os respectivos retículos cristalinos. Epitaxial. Entre indivíduos de duas espécies cristalinas distintas, mas onde o retículo de uma espécie controla a orientação do retículo da outra. Aleatório entre os indivíduos de espécies diferentes. Vale qualquer coisa. Muito bem. Palmas para esse aluno, então. Ele explicou para a gente que isso de geminação não vai acontecer sempre, né? Que muitas vezes o crescimento dos indivíduos é aleatório. Então, você vai ter um cristal. Aqui é monominerálico, né? Que está falando de uma associação entre indivíduos da mesma espécie e que você olha um indivíduo, olha outro, e não tem nenhuma relação, né, simétrica, não tem nenhum plano, nenhum eixo, não tem nada, nenhum centro de simetria relacionando o indivíduo com o outro. Isso é o que acontece mais comumente, então você não vai ter geminação. Você tem um indivíduo do lado do outro, mas eles não têm nenhuma relação geométrica um com o outro, né? Outras vezes acontece isso aqui, olha, crescimento epitaxial. O que é isso? Você tem uma espécie, né, um mineral lá crescendo numa certa orientação, aí começa a se desenvolver um outro mineral sobre ele. E esse outro mineral, ele vai se influenciar, ele vai aproveitar a orientação desse primeiro mineral para crescer na mesma direção, ou seja, ele vai se apropriar, né, ele vai se basear na orientação de um mineral que já está lá para cristalizar. Depois também eu trouxe uma figura aqui para a gente ver. Então, dois indivíduos diferentes, duas espécies diferentes, mas elas estão seguindo a mesma orientação cristalográfica. Isso chama crescimento epitaxial, não é geminação, né? Outra coisa diferente. Aí, muitas vezes você tem numa rocha, né, vários indivíduos diferentes, um do lado do outro, mas não acontece isso. Um deles não se apropria da orientação do outro para crescer. Então, é um crescimento simplesmente aleatório entre diferentes espécies. Aqui é entre uma única espécie, né? Por exemplo, cristais de calcita no mármore. E aqui você tem, por exemplo, quartzo e feldspato num granito. Mas eu trouxe algumas imagens aqui de crescimento epitaxial. Ah, não, aqui é o crescimento aleatório, né, de pirita, então você tem vários cristais de pirita, mas você percebe que não é aquele tipo de geminação que a gente viu agora há pouco, que eles estão desenvolvidos aleatoriamente, não existe nada de geminação, apesar de ser a mesma espécie. Aqui o intercrescimento epitaxial desses dois minerais, olha, você tinha descloisita, olha a fórmula da descloisita, é um vanadato de chumbo, zinco e cobre. Por que o zinco e o cobre estão aqui com vírgula, né, entre parênteses? Porque eles ambos estão ocupando a mesma posição estrutural, ao contrário do chumbo, né, que está numa outra posição. Aí, aqui é um VO4, né, um vanádio com 4 átomos de oxigênio ao redor, é um grupo aniônico, né? OH, um oxigênio do lado de um hidrogênio. Bom, então você tem esse mineral lá e começa a crescer a braquebuchita, né? A braquebuchita viu lá a descloisita e ela começa a seguir a mesma orientação, né? Se esse daqui estava seguindo, por exemplo, para um plano 001, esse daqui vai começar a crescer seguindo a mesma orientação. Eles são parecidos, né? Então tem uma
facilidade desse daqui, a braquibuchita, manganês trivalente, ferro trivalente também ocupando a mesma posição, tem chumbo, né, que também tinha, aqui é um só, aqui dois, outro vanadato, mas então, eles são muito parecidos estruturalmente, um deles pode seguir a mesma orientação do outro, mesmo não sendo espécies diferentes, eles se orientam paralelamente durante o crescimento. Aqui tem a figura, na figura aqui não dá para ver muito bem, né? Talvez a gente ache outra figura melhor por aí. Aqui, esse daqui é uma amostra aqui do Brasil, e acho que é da Bahia. Esqueci. Novo Horizonte na Bahia. Isso, exatamente. Novo Horizonte da Bahia, você tem cristais de rutilo, o que é rutilo? Óxido de titânio, e cristais de hematita. Eles estão crescendo, um seguindo a orientação do outro. Olha aqui, ó. Aqui tinha um cristal de hematita, que é esse que está aqui como um hexágono, né? A simetria é trigonal. Olha, vejam que tem essas três faces aqui, que dizem que tem um eixo 3 aqui no meio. Aí começa a se formar o rutilo, e o rutilo se orienta paralelamente a essas direções, essa direção. Ele se aproveita que já tinha lá como fosse um modelo, né? Um modelo para ele crescer, e ele cresce seguindo as orientações da hematita. Isso chama intercrescimento epitaxial, tá? Aqui o rutilo é esse daqui, de cor dourada, né? E a hematita é esse de cor preta. Vamos fazer um pequeno intervalo? O que vocês acham? Aí depois a gente volta para continuar a nossa história. Tudo bem? Pode ser? Pode ser. A Maria Fernanda e a Camila concordaram, então façamos um intervalo para depois continuar daqui a 10 minutos. 11h07, estejam de volta, por favor. Até já, então.
Olá, estamos aqui? Voltamos? Sim, sim, Camila e Karina já estão de volta. Então, vamos continuar a nossa conversa. A gente falou de geminados, né? Depois falou intercrescimento epitaxial, onde você tem diferentes espécies de minerais orientadas paralelamente uma da outra, né? Uma aproveitando uma direção de crescimento já existente. Aí o mineralogista pode falar, mas e aí, né? Para que serve isso? Interessante, né? Não, mas a indústria se aproveita disso, se aproveita muito disso. Como? Fabricando em laboratório compostos crescendo epitaxialmente. Por exemplo, olha, eu trouxe um exemplo aqui que é muito interessante. Aqui são camadas de arsenieto de érbio, crescidas paralelamente a arsenieto de galho. Vejam só, esse daqui é um produto tecnologicamente muito, muito importante, né? E ele é crescido de forma como que sanduíches, né? Wafers, aquelas bolachas que a gente compra, né? Que tem chocolate ou limão no meio, né? Tem a camada de bolacha, depois tem o recheio no meio. Mas eles fazem um wafer de compostos desse tipo, olha, arsenieto de érbio e de galho. Então, eles fazem aqui uma camada de um composto e outra camada de outro composto. Isso vai se alternando e aí no conjunto vai adquirir uma propriedade tecnológica importante, né? Então, uma camada de um, aí depois vem o outro e se aproveita daquela mesma orientação, né? Como se tivesse um template, um modelo, uma planilha, né? E vai se depositando, crescendo na mesma orientação. Então, esses fenômenos que ocorrem na natureza, nos minerais, são aproveitados, né? Tem uma importância tecnológica, às vezes, muito grande. Muito composto que a gente está usando por aí, nem sabe que ele existe, cresceu dessa maneira, por intercrescimento epitaxial. Aí, ah, aí, aí eu tenho de contar uma coisa para vocês. O nosso assunto das aulas, nossa disciplina, o assunto todo já acabou aqui. Então, a gente não tem mais coisas novas para conversar, a gente só tem que discutir exercícios. Vocês têm aí a lista 2 e a lista 3 para fazer, e lá tem muito exercício, muito conteúdo. E as nossas aulas futuras, a gente tem essa aula de hoje, depois na semana que vem a gente vai ter 2 aulas, dia 8 e dia 10, são aulas reservadas só para resolver exercícios. Aí eu pediria para vocês, se vocês puderem, né, se for possível, trazerem dúvidas, começarem a resolver esses exercícios de verdade, porque aqui nas aulas a gente tem conversado alguma coisa a respeito do exercício, né, alguma orientação de como fazer, mas a gente não tem feito eles de verdade, né? Porque isso é para vocês fazer. Tem bastante coisa lá. Então, se vocês já puderem trazer na semana que vem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram esclarecer ou perguntar, então, por favor, já tragam nas 2 próximas aulas. Aí, tem essas 2 aulas da semana que vem. Aí, quando acabar a semana que vem, aí a gente entra em férias, né? Nosso recesso para comemorar o Natal, Ano Novo, e a gente não vai ter aula até o dia 5 de janeiro. 5 de janeiro. Aí, dia 5 de janeiro, né? A gente já comemorou o Ano Novo, tudo, já ganhou presente de Papai Noel. E aí a gente vai no dia 5, então, fazer uma última revisão geral, para dia 7 fazer a nossa segunda prova, né? A segunda prova. E aí, quando for dia 7, vocês já, por favor, tragam as listas já feitas, já completas, senão não vai dar tempo do monitor corrigir elas, né? Para colocar nota para vocês. Então, até o dia 7 é o prazo para vocês acabarem as suas 2 listas. Aí, dia 7, a gente faz a prova, né, a P2, e depois na semana seguinte, dia 14/1, que é o último dia de aula, aí a gente faz a prova substitutiva, quem precisar, né, espero que... Seria bom que ninguém precisasse, né?
fazer a prova substitutiva, ok? Aliás, eu nem sei se a Adriana passou para vocês, se ela corrigiu a P1. Já era para ter saído faz muito tempo. A Adriana já falou há muito tempo que estava acabando de corrigir. Eu vou perguntar outra vez para ela o que aconteceu, né? Para vocês saberem como é que vocês foram, né? Mas ela falou que vocês foram muito bem. Ela me falou que vocês foram muito bem, que todos vocês tiraram notas entre 0 e 10, tá? Então, não se preocupem. Aí, bom, então eu falei para vocês que a gente tem de discutir exercícios, conversar sobre eles, como que se faz. Na lista 3, a gente já conversou até o exercício 3, né? A gente já bateu um papo a respeito dos exercícios 1 a 3. E aí eu trouxe então aqui o exercício 4. Exercício 4, que é um exercício bastante amplo também, pede muita coisa. E aí vamos conversar sobre de que trata, né, esse exercício. Aí ele começa assim, ó, considere as estruturas, aqui faltou o D, viu? As estruturas das substâncias cristalinas abaixo, indicada segundo a classificação de Lima de Faria. Vocês se lembram desse Lima de Faria? Quem que ele era? O que ele fez? Ele fez uma classificação sistemática de todos os minerais que eram conhecidos até aquela época, não me lembro que ano que é, anos 80, 90, e aí ele fez a classificação de todas as estruturas, ele publicou um livro em 3 partes, né? Um livro imenso em 3 partes a respeito disso, e eu falei para vocês baixarem da internet, eu não sei se vocês fizeram isso. Vocês acharam os livros dele, que estão todos lá? Acho que não, né? Mas tem lá os livros dele para vocês olharem, e a gente, durante as nossas aulas, a gente tratou só de 3 ou 4 das mais simples estruturas que ele discute lá, que são as desse tipo aqui, AX, onde você tem só um cátion, um ânion, né? A é cátion e X é ânion. E aparecem essas letrinhas em cima. Vocês se lembram o que representam essas letrinhas? O que é aqui o X, que é o ânion, com o C em cima? Digam para mim o que é esse C. Vamos relembrar, a gente precisa pensar muito, né? Senão não consegue resolver essas coisas. O que é o C? Era aquele negócio de CCP? Isso, aquele negócio, exatamente, CCP, muito bem, palmas para a Camila, respondeu para a gente. Então, o ânion, quando ele se organiza naquele arranjo CCP, que é empacotamento cúbico compacto, aí aparece esse C aqui em cima. Então, nessa estrutura, eu tenho X organizado naquele arranjo CCP, né? Que é aquela alternação de camadas AB, 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 né? Aquelas coisas, né? Que a gente diz assim. Aí depois tem o C e tem o H. O H o que era? O H é outro empacotamento compacto também, né? Mas não é cúbico. A célula não fica cúbica. Como que ela fica? Hexagonal. Hexagonal, muito bem. Aliás, aqui que é empacotamento AB, AB, AB. Aqui é ABC, 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 né? A gente pega a célula unitária e a célula unitária fica cúbica. Aqui a célula unitária é hexagonal. Então tem um arranjo, os ânions podem estar em arranjo CCP ou HCP, que é análogo àquilo que acontecia com os metais, né? Só que os metais não tinham cavidade nenhuma, né? Porque eles sozinhos já satisfaziam a estrutura. Aí tem o SC também. O que é o SC? Vocês se lembram? SC. Vai precisar relembrar o que é isso, né? SC. O que será isso? Não sabemos. Não nos lembramos. SC, arranjo cúbico simples, onde também vai formar uma célula cúbica, mas aí essa célula cúbica é uma célula de corpo centrado. Essa daqui era de face centrada. Face centrada é aquela célula
aqui no caso cúbica, né? Onde você tem o motivo de repetição aparecendo nos limites da cela e também no centro de cada uma das faces da cela. Aqui não. Aqui você tem o motivo se repetindo nos limites da cela e no centro da cela. Só no centro, né? De corpo centrado, uma cela I. Aqui já não é mais o empacotamento compacto, né? Aqui no C e no H era o empacotamento mais compacto possível, né? Onde você tinha 6 vizinhos do seu lado, 3 vizinhos em cima e 3 vizinhos embaixo. Ou seja, a coordenação 12, tinha 12 vizinhos, imagina, dependendo dos vizinhos, deve ser horrível, né, você ter... Ah, não, é que os vizinhos são todos absolutamente iguais, né, absolutamente iguais. Se for metal, né, então você tem ouro, e depois de todos os lados você vai ter ouro também. Aqui você tem menos vizinhos, você vai ter 8 vizinhos, vai ter 4 em cima e 4 embaixo. Aí, então, aqui empacotamento compacto, cúbico, empacotamento compacto hexagonal, empacotamento cúbico simples, né? Então, a gente precisa saber isso, porque senão não vai conseguir resolver exercício, né? Não vai resolver de jeito nenhum. Aí aparecem ânions aqui, ó. Ânion, cátions, né? A gente pensa que é ânion, porque, não, é cátions. E aí, do lado do cátion, também vai aparecer letras. Olha, O, C, B, T. E aí a gente precisa relembrar, então, o que quer dizer O? O que quer dizer O? Um cátion com O do lado dele. Acima, né? Vamos lembrar, então, o que é esse O? Ortorrômbico? Não é ortorrômbico. Eles ocupam vazio octaédrico. Ocupa um vazio octaédrico, muito bem, muito bem. Então, quando o cátion ocupa um vazio octaédrico, a gente põe um O em cima. E o T? Por que a gente põe um T aqui? Aqui não é mais um vazio octaédrico. Que vazio que é esse? Tetraédrico. Tetraédrico. Então, aqui é um vazio tetraédrico. Por que tem vazio octaédrico e tetraédrico? Porque quando a gente empacota os ânions dessa maneira, vamos supor que seja... Aqui é cloro, né? Cloro. Aqui é cloro. Quando a gente empacota o cloro dessa maneira, vão ficar espaços, né? Espaços, vazios no meio. Vão ficar vazios tanto octaédricos quanto vazios tetraédricos. E aí, esses vazios octaédricos ou tetraédricos, eles podem ser ocupados totalmente ou parcialmente por cátions. Por cátions. Aqui era enxofre, né? Que estava aqui como X. E também enxofre. Aqui é flúor, ó, tá vendo? Podia ser oxigênio. Aqui é cloro outra vez. E aí, então, você tem o ânion organizado dessas maneiras que estão aqui. E os cátions vão ocupar interstícios vazios, porque os cátions, em geral, são menores, né? São bem menores que os ânions. E aí eles vão ocupar os buracos, vão se instalar lá no meio, ou ocupando totalmente as cavidades, ou ocupando parcialmente as cavidades. E é disso que vai tratar o exercício, né? Então, aqui tem esses compostos todos, e aí tem como que o Lima de Faria representou as estruturas. Ó, tem um aqui que tem 2 tipos alternativos de estrutura, né? Ou seja, 2 polimorfos dessa composição química. Então, tudo bem. Então, uma vez que a gente entendeu isso, a gente falou de vazio octaédrico e tetraédrico. Mas tem o CB aqui, ó. O que é o CB? Alguém sabe? CB. Que é o CB? Cúbico. Cúbico, muito bem, é um vazio cúbico. Ou seja, um vazio no qual você vai ter, ao redor dele, você vai ter 8, né? 8 vizinhos, né? Ele vai estar coordenado por 8. Esse daqui ele vai estar coordenado por 6, né? Um vazio octaédrico. E aqui, o tetraédrico vai estar coordenado por 4 vizinhos, né? 4 ânions ao redor dele, um vazio tetraédrico. Então, muito bem, uma vez que a gente entendeu esses símbolos, né? Já sabemos exatamente o que significam,
a gente vai pensar em resolver o exercício. A gente vai começar a ler as perguntas. Aí diz aqui, com base na primeira regra de Pauling, justifique o número de coordenação adotados por esses compostos. Vocês se lembram quem que era o Pauling? Pauling era um químico, né? E ele estudou como aconteciam ligações, principalmente ligações iônicas. E aí ele escreveu um monte de regras lá, né? A primeira regra deles é a que a gente vai tratar daqui a pouco, né? Aquela que controla o número de coordenação. Aí depois pergunta aqui, ó. Bom, primeiro pergunta, justifique o número de coordenação adotados por esses compostos. O que é número de coordenação? Aqui no caso, é quantos vizinhos você tem ao redor de cada cátion. Ou seja, quantos ânions, no caso, você vai ter ao redor de cada cátion. Nós já acabamos de falar, né? Aqui quantos vizinhos você tem? Quantos ânions você tem ao redor desse cátion? Quantos ânions tem ao redor? Oi? Era 8? 8? Não. Não, porque é um octaedro, né? Octaedro, imagina um octaedro, ele tem 6 pontas. 6 pontas, 2 embaixo e 4 do lado. Então, 6. Sempre que você tem um arranjo octaédrico, né? Que os cátions estão em arranjo octaédrico, quer dizer que você vai ter 6 cátions ao redor. Daqui a pouco a gente vai ver figura, né? E aí, então, mas o que está perguntando aqui? Justifique o número de coordenação. A gente já sabe o número de coordenação só olhando essas letrinhas que estão aqui. Aqui o número de coordenação é 6, aqui o número de coordenação é 8, aqui é 4, aqui é outra vez 6. Nós não olhamos aqui, é 4, né? Aqui é 8 e aqui é 6, ó, 6. Então, sabemos quais são os números de coordenação, mas aí eu tenho de justificar como é que a gente vai fazer essa justificação, né? Aí eu trouxe aqui a primeira regra de Pauling, que a gente vai precisar relembrar isso, né? Senão não consegue resolver nada, não soluciona o problema. Então, alguém vai ler para a gente aqui, ó. Tem algum voluntário? Vamos ver se alguém gostaria de colocar sua voz nessa aula. Nenhum voluntário. Vamos sortear alguém aqui. Sortear alguém. Giovana, você já foi sorteada hoje, Giovana? Ainda não. Não? Então lê para nós, por favor. Primeira regra de Pauling. Um poliedro de coordenadas de ânion... Peraí, tá pequena aqui a letra. Poliedro de coordenação de ânion se forma ao redor de cada cátion, com a distância ânio-cátion equivalente à soma de seus raios de empacotamento característicos e a razão de seus raios. Raio de cátion, raio de ânion, Ra, Rx. Determinada a natureza deste poliedro de coordenação e, consequentemente, seu número de coordenação. Ou seja, quando a diferença de tamanho entre cátions e ânions é grande, cátion muito pequeno, ânion grande, o número de ânions que poderá coordenar o cátion central será reduzido. Quanto menor a diferença de tamanho, maior será o número de coordenação, NC, número de ânions tangenciando o cátion. Muito bem, parabéns. Veja que coisa clara, né? Que algo tão lógico que ela falou aqui, né? Que o número de coordenação vai depender do tamanho do raio, né? Do raio do cátion, a relação entre o tamanho do cátion, raio do cátion, e o raio do ânion, né? Então, isso é que vai controlar o número de coordenação, ou seja, quantos eu vou poder colocar em volta, quantos ânions eu vou colocar em volta de um cátion, né? Porque depende do tamanho dele. Se ele for grande, eu vou colocar um monte, né, de ânions ao redor. Se ele for muito pequeno, não vou conseguir colocar um monte de vizinhos, né? Um monte de ânions vizinhos. Então, uma relação, né? E o que fez o Pauling, Linus Pauling, foi quantificar isso. Então, ele imaginou, onde está aqui?
Aqui. Ele imaginou os átomos como esferas perfeitas. Isso não acontece, né? Eles não funcionam como esfera perfeita. Eles são alongados, né? Eles são elipsoides. Mas ele imaginou, né? Isso daqui é uma aproximação. Os átomos como esferas perfeitas. Aqui em verde, ele imaginou ânions, né? Que são grandes, e cátions, que são pequenos. E aí, conforme o tamanho do cátion, conforme a relação de tamanho entre ânion e cátion, eu vou colocar mais ânions ou não em volta, mais ânions ou menos ânions ao redor de um cátion. Aqui, por exemplo, tem com 2 ânions ao redor, aqui tem com 3 ânions ao redor. E ele quantificou simplesmente geometricamente, né, ou essas relações, e ele concluiu, olha, se a relação de tamanho raio de cátion sobre raio de ânion for menor que 0,15, né? Você faz essa conta e fica um número bem pequeno. Eu vou conseguir colocar dois ânions ao redor do cátion. Se o tamanho for entre isso e isso daqui, né? Essa relação, tiver essa variação, eu vou conseguir colocar 3 ao redor. E aí isso daqui vai formar um triângulo plano. Isso daqui é o que acontece nos carbonatos, nos nitratos. Sempre que eu tenho um carbonato, por exemplo, a calcita, eu tenho lá um átomo de carbono envolvido por 3 oxigênios ao redor dele. Lá são ligações covalentes, né? Ligações fortes, coisas assim. E aí formam-se estruturas assim que são bastante estáveis, né? Um carbono, 3 oxigênios, CO3, que é aquilo que aparece na fórmula, né? O radical aniônico de todo carbonato. Então, isso acontece quando tem essa relação, a relação variando entre esses tamanhos. Aqui, olha, aqui é a coordenação, aqui é um tetraedro, né? Aquilo que a gente falou agora há pouco. Coordenação tetraédrica. Olha aqui, eu tenho um cátion aqui no meio e tenho 4 ânions aqui ao redor. Isso acontece com fosfato, um fósforo, 4 oxigênios ao redor. Acontece com silicatos, silício, 4 oxigênios, e várias. Sulfato também, olha, um enxofre, 4 oxigênios ao redor. Isso acontece dependendo do tamanho deles, né? O tamanho vai influenciar muito. Então, coordenação tetraédrica, aqueles tetraedros, aquele T que aparece lá naquela fórmula do Lima de Faria, aquele T quer dizer isso aqui, coordenação tetraédrica. Você tem lá a cavidade, o buraco no meio da estrutura, onde tem 4 ânions, aí você vai lá e coloca um cátion no meio. Aí aquele O de octaedro que aparece lá, é exatamente esse caso. Tem lá a cavidade no meio, onde você vai colocar o cátion, e ao redor dele você tem 6 vizinhos. 6, então você fala que a coordenação é 6, número de coordenação 6. Um cátion com 6 ânions ao redor. E aí precisa ter essa variação de tamanho para acontecer isso. A relação de tamanho do cátion sobre o ânion tem que variar entre 0,40. Isso aqui é angstrom, viu? Não, isso daqui não é angstrom. É a relação de tamanho entre os dois. Mas isso daqui é números bem, bem pequenininhos, na verdade, né? Porque os átomos são bastante pequenos e a gente mede o tamanho deles, o raio deles em angstroms. Mas aqui é a relação, né? Então, número neutro. O tamanho deles é em angstrom. Mas a relação vai dar um número neutro, porque você divide angstrom por angstrom. Aí, aquele CB que está lá, é esse tipo de coordenação. Você tem 8 vizinhos, ó, tá vendo? Um cátion, aqui o cátion já é maior, tá vendo que eles estão crescendo, né? Quanto maior eles forem, e você vai colocar mais ânions ao redor dele. Aqui no caso, o número de coordenação 8, o poliedro é um cubo, que é aquele CB que vai aparecer lá na sua fórmula de Lima de Faria. Aqui é a coordenação 12. Coordenação 12 é a coordenação que acontece quando você tem todos do mesmo tamanho. O ânion, né, que aqui está em verde, e o cátion, que está lá no meio.
Aqui aproximadamente 1, né? Ou seja, o tamanho de um é mais ou menos o tamanho do outro. Então, a coordenação é 12. Essa coordenação é aquela que acontece quando você tem, por exemplo, só metais, né? Aqui é tudo metal, não tem cátion, não tem ânion, né? Eles seriam todos da mesma cor. E aí, quando você tem empacotamento compacto, tanto hexagonal quanto cúbico, você vai ter esse número de coordenação, que é o número de coordenação 12, que é o máximo possível. Então, pensando nisso, aí que veio a pergunta lá da pessoa. Com base na primeira regra de Pauli, primeira lei de Pauli, justifique o número de coordenação adotado por esse composto. O que quer dizer isso? Eu tenho que falar, aqui a coordenação é 6, por quê? Porque a relação de tamanho entre AG e CL dá um número que fica entre isso, olha, né? O que era lá? Não me lembro. Não, coordenação é octaédrica, né? Octaédrica, né? Então, o número a relação de tamanho entre o cátion e o ânion tem que ser entre 0,41 e 0,73. Aí eu preciso calcular, então, né? O raio do cátion sobre o raio do ânion. Eu já fiz isso aqui só para esse. Aqui, o raio do cátion, que era prata, sobre o raio do ânion. Aí eu peguei, coloquei o valor de um e o valor de outro aqui, e deu 0,64. E 0,64, olha, é o número que está aqui no meio, né? Aí no exercício vocês vão ter que fazer essas contas para todos eles, como eu fiz aqui. Aí vocês perguntam, mas como que eu vou saber o raio, né, da prata e do cloro? Como que eu vou saber esses números, né? Que da prata, a prata tem esse tamanho de raio e o cloro tem esse tamanho de raio. Vocês têm que olhar uma tabela desse tipo aqui, ó. Essa tabela eu creio que tenha naquele livro que eu passei para vocês. Eu não passei um livro para vocês? Como é que chamava aquele livro que eu passei para vocês? Vocês acharam um livro que eu pus para vocês há pouco tempo? Passei de verdade, ufa. Então vocês conseguiram achar, conseguiram abrir, e lá tem muita coisa. Manual de Ciência dos Minerais, exatamente. Olha, a Maria Fernanda já abriu, já leu pelo menos o título dele, então, muito bem. Então, por favor, virem as páginas lá, vocês vão achar muita coisa. Deve ter essa tabela também. Se não tiver, ela está aqui, né, na apresentação. Aí vocês vêm procurar aqui o tamanho, né? Aqui está o raio. Aqui, ó. Raio iônico, raio de cátions e raio de ânions, né? Raio iônico dos elementos químicos mais comuns que aparecem nos minerais. Aqui fica um pouco pequeno, né? Parece. Mas aí eu acho a prata, olha aqui a prata. A prata, aí está escrito aqui 1,15 entre parênteses 6. 1,28 entre parênteses 8. O que quer dizer isso? Que coisa misteriosa, não? 1,25, isso daqui está em angstrom, né? Não sei se aqui fala em algum lugar. Esse daqui é o tamanho em angstrom, né? 1,18 angstroms. É o tamanho da prata quando ela está em coordenação 6. 1,28 angstrom é o tamanho da prata quando ela está em coordenação 8. Aí você começa a perceber o seguinte: o tamanho do cátion e também o tamanho do ânion vai depender do número de coordenação dele. Olha só que interessante, ele cresce, ele diminui, né, conforme os seus vizinhos. Ou seja, isso é tudo uma coisa muito relacionada entre si, né? Tamanho e os vizinhos. Você fica maior conforme você tenha mais vizinhos, né? Você fica menor conforme você tenha menos vizinhos. E aí, esse 0,64 é o número que eu peguei e coloquei lá na minha fórmula, né? Cadê a minha fórmula? Aqui. O que é isso aqui? Raio da prata. Não, eu estava olhando em lugar errado, né? 1,15. É 1,15 mesmo que eu tinha falado, né?
Aqui, 1,15, tá certo, eu copiei certinho. Então, 1,15 é o raio iônico da prata, né? O raio catiônico da prata, quando ela está em coordenação 6. E aí eu peguei do cloro, fui olhar o cloro lá. O cloro tá aqui assim, né? Tá aqui o cloro. Cloro, 1,81, quando ele está em coordenação 6. Então, eu peguei e coloquei 1,81 aqui, ó, e dividi um pelo outro, deu 0,64, que é o intervalo que corresponde realmente à coordenação 6, ok? Aí eu só calculei esse, e aí vocês vão calcular para os outros para justificar o número de coordenação, certo? Então, o número de coordenação tem que combinar com aquilo que a gente calculou agora há pouco. Algumas vezes não vai combinar por quê? Não vai combinar porque esses números que foram calculados pelo Pauling, eles foram calculados para compostos iônicos, compostos onde você tem ligações predominantemente iônicas. Se as ligações não forem predominantemente iônicas, elas podem não funcionar, né? Então, esse número de coordenação, às vezes, não vai funcionar por causa disso. Aí, o que mais que fala? Qual o tipo de interstício ocupado pelo cátion em cada caso? Pô, já falamos isso, né? Está escrito aqui, ó. Interstício octaédrico, interstício cúbico, tetraédrico também, octaédrico, cúbico. Então, tipo de interstício, a gente simplesmente olha lá em cima, que coisa fácil. E qual a respectiva porcentagem de ocupação catiônica? Ah, o que é isso, porcentagem de ocupação catiônica? A gente vai precisar lembrar aquelas coisas lá que a gente falou algum tempo atrás, que eram o seguinte, que coisas que eram essas? Eram o seguinte, quando você tem esse tipo de empacotamento CCP, ou esse tipo HCP, né, empacotamentos compactos, aí você olha esse empacotamento também, que na verdade são a mesma coisa, né? Só um sequenciamento diferente de camadas. Quando você olha eles, aí você vai olhar também que cavidades que ficam lá no meio. E aí você vai ver que para cada ânion nesse tipo de arranjo, ou nesse tipo de arranjo, para cada ânion, você vai ter o equivalente a um cátion em possibilidade de ter um cátion em ocupação octaédrica. Ao mesmo tempo, você vai ter possibilidade de 2 vazios tetraédricos para você colocar cátions, tá? Um octaédrico e 2 tetraédricos para cada ânion que você tiver em arranjo hexagonal ou cúbico. Isso tem explicado, tem slide, tem uma aula anterior, mas a gente vai precisar lembrar disso para a gente dizer aqui qual a porcentagem, respectiva porcentagem de ocupação catiônica. Aí a gente vai pensar nisso. Ah, e outra coisa, quando for o arranjo desse, você vai ter um vazio cúbico correspondente. Olhando aqui de uma maneira simplificada, a gente vai ver que aqui, ó, tem 100% de ocupação dos vazios octaédricos. Aqui você tem 50%, né? Porque podia ter 2 aqui, né? Podia ter 2, mas só tem 1. Então você tem 50% de ocupação dos vazios tetraédricos, que você tem 100% dos vazios octaédricos. E aqui? Digam para mim aqui o que acontece. Depois vocês vão fazer isso lentamente em casa, né? Vão pensar. Natal e Ano Novo vocês vão estar estudando isso, né? Mas o que acontece aqui com esse CdCl2? Digam para mim. Qual a porcentagem de ocupação catiônica neste mineral? Pensar. Vamos pensando. 8 alunos pensando ao mesmo tempo. Os que estiverem acordados, né? Aqueles que estiverem dormindo. Não chega a resposta. O que acontece no caso aqui, ó, que para cada 2 ânions eu tenho um cátion.
Isso daqui significa que só metade dos vazios octaédricos está ocupada. Só metade. Por quê? Porque para estar 100%, olha, para cada 2 ânions, eu teria que ter 2 cátions ocupando o vazio octaédrico. Então, nesse caso, eu vou falar que eu tenho 50% de ocupação dos interstícios octaédricos. Ao contrário daqui, que era 100%, daqui que era 100%, aqui é 50% dos vazios tetraédricos. Por quê? Porque eu tenho aqui 2, né? 2 vazios tetraédricos para cada ânion. Isso está muito rápido, né? Depois em casa vocês pensem. Como é que eu sei que tem 2 vazios tetraédricos para cada ânion? Olhando aquelas figuras, eu trouxe numa aula anterior umas figuras mostrando os arranjos, né, HCP e CCP, e colocando todas as possibilidades de vazios que tinham lá. Até eu desenhei de um lado os tetraédricos, de outro lado os octaédricos, e aí você vai contando lá, você conta quantos ânions você tem e conta quantos vazios você tem, e aí você chega à conclusão que para cada ânion que eu colocar, eu vou ter 2 vazios tetraédricos e um vazio octaédrico correspondente. Então, é geométrico, olhando aquela figura que está lá, que eu não trouxe hoje, talvez devesse ter trazido. Mas olha lá umas aulas anteriores aí, acho que a primeira aula de cristaloquímica que a gente teve. Entendi, professor. Olha lá, então, mas é algo de geométrico, sempre acontece, sempre que eu tiver o arranjo do ânion em HCP ou CCP, acontece a mesma coisa. Eu tenho um vazio octaédrico e 2 vazios tetraédricos. Eles podem estar ou não ocupados, né? Podem estar 100% ocupados ou só 50% ou 25%. Eu trouxe só alguns casos aqui para a gente ver, né? Mas tem muitas possibilidades. Tem até, deixa eu falar uma coisa. Tem até alguns casos onde você tem cátions tanto em vazios tetraédricos quanto em vazios octaédricos. Então, você tem a ocupação de 2 possibilidades. Ok? Mas aqui são só os casos mais simples, né? Aí, bom, então essa aqui é a pergunta, né? Qual a respectiva porcentagem de ocupação catiônica? Diz qual o arranjo adotado pelos ânions? Só olhar aqui, né? Já falamos, arranjo CCP, arranjo cúbico simples, cúbico, hexagonal, são compactos, né? O H e o C são compactos, o outro é não compacto, cúbico simples, ok? Então, esses são os arranjos que pergunta aqui nessa questão. Aqui já lemos isso, já vimos exatamente o que é a primeira regra, vimos aqui os números, né? Vimos que tem essa tabela aqui, onde você vê os tamanhos dos raios iônicos de cada íon e vê que conforme você varia o número de coordenação, você varia o tamanho deles, e quando você varia também a valência. Olha aqui, o ferro 3 tem um tamanho, o ferro 2 tem outro tamanho, muito diferente. O ferro 3 é muito menor do que ferro 2. Né? Aqui também não dá para ver direito, porque ficou muito pequeno. Mas eles têm tamanho diferente, conforme a valência e conforme o número de coordenação. Ok? É que a gente calculou do primeiro, vocês vão precisar calcular de todos os compostos que estão lá. Aí vocês continuam vendo lá e veem que tem outras perguntas, né? Outras B. Nos compostos 2 e 4. Quem são os 2 e o 4? O 2 é CSCl e o 4 é NiS. Então, aqui diz que nesses 2 compostos, os poliedros de coordenação compartilham faces. Olha, isso não é bom, né? Por que que não é bom? Porque eles compartilhando faces, os cátions vão estar muito perto um do outro. E cátions se repelem. Então, eles estando lá, um num poliedro e outro no poliedro vizinho, mas muito próximos, eles vão se repelir, eles vão acabar destruindo aquela estrutura, né? Então, isso não é bom, mas nesses 2 compostos, os poliedros estão compartilhando faces, em aparente contradição ao que seria esperado pela terceira regra de Pauling.
Explique como isso acontece. Também a gente vai ter que pensar muito, falar por que, cadê outra vez aqui, ó? Por que aqui nesse caso, e nesse caso, você tem prata muito próxima entre si, que você tem o níquel muito próximo entre si, por que isso acontece? Aí você vai começar a olhar, deixa eu já falar alguma coisa aqui para vocês, é para vocês pensarem, mas eu já vou falar uma coisa para vocês. A prata tem uma valência muito pequena, 1+, né? Ou seja, ela é fraca para repelir outra prata, elas não têm uma valência muito grande. Então, elas podem até que ficar um pouco próximas entre si. Aqui nesse caso, é que essa ligação não é uma ligação principalmente, vamos falar daqui a pouco também, principalmente iônica, e as regras do Linus Pauling são para compostos iônicos. Então, você tem argumentos para dizer por que acontecem coisas aqui que não são esperadas segundo as regras do Linus Pauling. Aí, ver o que mais que eu trouxe. Aqui do CSCl, que é aquilo que a gente, que é aquele primeiro composto lá, né, que contraria a regra. Não, eu trouxe do segundo, é o 2 e o 4, né? Oh, que dificuldade. Difícil, tanta coisa assim. O 2 e o 4. Ah, ele está falando do 2 e o 4. Então é o Césio e esse daqui, né? Mas é mais ou menos o mesmo caso, né? Aqui a valência é muito pequena, né? 1+. Então eles podem até ficar próximos um Césio do outro, que eles são fracos, eles não conseguem se repelir muito um o outro. E aí eu trouxe aquele texto lá para tentar explicar do Césio. Olha aqui, o Césio e cloro, cloreto de Césio. Eles estão nesse arranjo aqui, ó, cúbico simples, aqui ocupa um vazio cúbico, né, que tem como fica a estrutura, ocupação catiônica 100%. Aqui diz, a ligação é fortemente iônica, os sítios catiônicos cúbicos estão todos ocupados, compartilhando faces. Olha só, é verdade aquilo, né? Para a gente ler a regra de Pauling. Aqui diz, isto só é possível porque o número de coordenação é alto e a carga do cátion pequena. Ou seja, eu vou ter um monte de ânion lá ao redor, né? Eu vou ter que coordenação aqui? 8, né? Coordenação 8, ou seja, eu tenho um monte de cloro envolvendo esse césio, então ele vai estar bem protegido lá do outro vizinho, do outro césio, e depois diz aqui, ó, e a carga do cátion pequena, a nuvem eletrônica dos ânions de cloro separa com eficiência os cátions, diminuindo a repulsão entre eles. Então, eles estão protegidos, né? Apesar de estarem bastante próximos, eles estão protegidos pelo cloro que está ao redor. Além disso, eles têm uma valência pequena, né? Que é 1+, eles são monovalentes, os átomos de Césio. Então, por isso, a estrutura se mantém estável, mesmo aparentemente contrariando a terceira regra do Pauling. Aí diz aqui que outros compostos também acontece a mesma coisa, o brometo de Césio, iodeto de Césio e o cloreto de amônia. Olha, amônia é um nitrogênio envolvido por 4, né? Um nitrogênio envolvido por 4 hidrogênio. Hidrogênio é bem pequeno, né? Então, esse daqui é um grupo catiônico. Grupo catiônico, onde você tem vários cátions associados, formando como que um único cátion, né? Então, são coisas que acontecem por aí. Então, aqui é a explicação daquele composto 2, né, da nossa lista. Depois, que mais? Aqui tem os desenhos, né, mostrando a estrutura deles, como apesar de próximos, eles estão bem protegidos, aqui também. Aqui são os valores de eletronegatividade. Isso a gente vai usar para responder outra coisa que pergunta lá. O que vocês acham da gente interromper nossa aula de hoje? Porque senão vai ficar muita coisa ainda para a gente falar, a gente vai parar no meio de um raciocínio. Nós podemos já ir almoçar? Você já tem fome?
Pode ser, olha, vamos interromper Pode ser. então a aula de hoje. Então, vocês têm pergunta? Querem fazer? Ó, já estão com fome, o Renan Matheus já está com fome. Então, a gente vai almoçar, depois, no fim de semana, a gente estuda um pouco as listas 2 e a 3, né? Se vocês não tiverem outra coisa para fazer, melhor. E aí, vocês estudam a lista 2 e a 3, e aí na semana que vem a gente continua falando sobre elas, já que o nosso assunto de aula já acabou, ok? Então, bom fim de semana para vocês. Querem perguntar alguma coisa? Tem alguma crítica para fazer? A gente só vai ter aula mais até semana que vem. É depois só em janeiro. Isso? Isso, segundo o calendário, segundo a definição da USP. A USP que definiu isso. Então, a gente tem mais 2 dias de aula, aí depois vem as férias, aí volta só dia 5 de janeiro, ok? Então, tá bom. Então, bom fim de semana para vocês. Muito obrigado por terem vindo. Digam para os outros que estão faltando continuamente que eles assistam às apresentações, que eles estudem, ok? Então é isso. Então, até mais para vocês. Vou desligar aqui. Até mais, professor. Até mais. Bom fim de semana. Tá aqui. Interromper gravação.